Olá, muito boa tarde. Portugal participou nos vários momentos da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e criou também iniciativas próprias que promoveram o encontro entre toda a delegação portuguesa e alguns grupos lusófonos. A análise a esta participação e o seguimento que pode ter nas várias comunidades são motivo para a conversa com o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, Padre Eduardo Novo, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar, Padre Eduardo, neste programa. Acredito que seja uma avaliação positiva desta participação na Jornada Mundial da Juventude, mesmo feita ainda há poucos dias de ter terminado. Olá, viva, boa tarde, Paulo Rocha e todos os telespectadores que nos estão a acompanhar, sobretudo os jovens neste pós-Jornada Mundial da Juventude, aqueles que participaram e aqueles que por qualquer motivo não puderam participar. Fiquem já cientes da nossa oração e também da presença deles junto de nós nesta Jornada Mundial da Juventude. Por sinal, a 28ª com este grande tema, Ide e Fazei Discípulos. Sem dúvida alguma, esta experiência da Jornada Mundial da Juventude foi uma experiência inolvidável. O cardeal Rilco define as Jornadas Mundiais da Juventude como uma cascata de luz. E foi, sem dúvida, esta participação portuguesa de 758 jovens portugueses a participarem. São os números oficiais de Portugal na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, revelam, de facto, esta proximidade da Igreja com a juventude e esta vontade da juventude de transformar-se para transformar a humanidade. O próprio hino da jornada, a esperança do amanhecer, revela isso mesmo. Que olhamos o futuro com esperança e que os jovens são este novo amanhecer. E o Papa não se cansou de o afirmar e de o vivenciar. E então esta experiência foi extraordinária porque houve a oportunidade de cada um participar interiormente nesta jornada, abrir-se para o outro. O Santo Padre utilizou essa expressão, sair de si ao encontro do outro. Por várias vezes o repetiu. O Papa Francisco acabou por ser a surpresa maior destas jornadas? A surpresa, para mim, é sempre este toque da presença da juventude. O Santo Padre também é uma surpresa, faz parte desta surpresa da nossa vida. Mas dizer aos jovens que a surpresa não é o Papa é capaz de ser, enfim, não sei se irão crer muito nessa opinião. O Santo Padre surpreende-nos. Ele, mais do que a surpresa, é a capacidade de nos surpreender, pela sua simplicidade, pelo seu toque. E com ele aprendemos a importância do toque, tocarmos a realidade. E esta realidade em que cada um a vive e a experimenta. E ao experimentar, sente este dinamismo. Então, este deixar-nos surpreender, como que este despertar, como que este ressoar em nós, o melhor que nós temos para nos lançarmos no infinito e sermos felizes. O que é que impressionou e surpreendeu mais no Rio de Janeiro? Foram esses percursos do Papa ao longo da Avenida Atlântida ou as suas palavras, as suas mensagens? Toda a semana missionária que todos os jovens vivenciaram antes da Jornada Mundial da Juventude e a Jornada Mundial da Juventude em paralelo com a presença do Santo Padre, todo ele é uma caminhada. E esta caminhada que nos revela, de facto, esta presença de Deus. E se dúvidas houvesse, vemos isso mesmo. Deus age no coração de cada um. Esse era o grande slogan. No coração do mundo bate aqui. E é nesta ousadia de deixarmos bater em cada um que os jovens então se deixam transformar e renovar. E esta presença do Santo Padre, em que ele assentava todo o seu discurso nesta capacidade de acreditarmos numa esperança nova, de cada jovem ser protagonista desta ação de transformação do mundo, que cada jovem teve essa coragem e a ousadia de discernir o bem, o justo, os valores, a justiça e esta educação e esta formação que é importante incutirmos. Os jovens são e têm valores, são e têm vontade, são e têm esta esperança do amanhecer. E o Santo Padre, nesta promoção que fez, nesta promoção do encontro, revela aquilo que é o ser cristão. Ser cristão não é acreditar em algo, mas é acreditar em alguém. Este alguém que é a pessoa de Jesus Cristo. E ele abriu-nos, mais uma vez, essa porta, para que neste espreitar, neste escancarar que nos faz, cada um se sinta acolhido, cada um se sinta amado, para transformar então aquilo. E essa mensagem passou para cada um dos jovens que estavam presentes? Eu não tenho dúvidas que passou. Ou ficou a imagem do Papa popular, próximo das pessoas, a querer... A revista Time até utilizou essa expressão, o Papa, o homem do povo. Mas mais do que o povo, este homem da proximidade. E esta nova imagem da Igreja. Aqui em Portugal, um jornal chamou-lhe o Papa sedutor. Sedutor por toda a sua forma de comunicar. E é curioso do que mais do que palavras. O Santo Padre comunica com o testemunho, com a sua simplicidade. Recordo-me neste momento quando o carro, o Papa Móvel, para e ele bebe chimarrão.
este entrar na cultura, entrar no conhecimento das pessoas, entrar naquilo que é a relação humana para levar a uma outra realidade, a esta presença de Deus. Se ficamos maravilhados com a praia de Copacabana, em que não se via um grão de areia, só se via uma multidão de jovens. Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões são os números apontados. Se ficamos maravilhados ao vermos os 4 pilares da Jornada Mundial da Juventude, do meu ponto de vista, o carigma, que é o anúncio, a experiência do encontro com Deus, a experiência da comunidade e acolhimento e o envio. Este grande anúncio que cada jovem depois transmite e vive ao longo da sua vida. Se estes 4 pilares assentam verdadeiramente, então nos damos conta que o cristianismo é esta forma vivenciada de redescobrirmos os verdadeiros valores que nos constroem como pessoas. Com esta preocupação dos valores éticos, os valores morais, os valores humanos. Esta antropologia de o homem se encontrar consigo mesmo, de o homem descobrir quem é, para se então transformar e renovar. Pai Eduardo Novo, acha que estas jornadas, esta semana de jornada no Rio de Janeiro e antes da semana missionária também, que antecedeu os dados principais da Jornada Mundial da Juventude, tratou-se de facto de um encontro de jovens de todo o mundo, onde houve a possibilidade de participação, de apresentação das várias culturas, dos vários continentes, ou foi um show brasileiro que nós assistimos? Eu vejo as jornadas, sobretudo estas jornadas do Rio de Janeiro, como uma grande manifestação da fé. Quando olhamos para a fé com um sentido negativista, quando olhamos até para a juventude e para a nossa religião como que queremos fechá-la dentro das nossas 4 paredes da igreja ou até dentro do nosso adro, eis que esta manifestação de fé provocada pelos jovens nos levam a sair para a rua. Essa foi a grande mensagem que o Santo Padre também quis incutir. Uma cultura de solidariedade, de fraternidade, em que é importante chegarmos aos mais pobres, aos mais frágeis. E quando falo em pobreza, não é apenas a pobreza económica, mas é a pobreza de conhecimento, a pobreza de cultura. Quando falamos dos mais frágeis, falamos em todos os valores humanos, a importância da partilha, da interajuda, da solidariedade, da fraternidade, deste encontro humano que nos proporciona aquilo que é verdadeiramente ser humano, ser cristão. Eu fiz esta pergunta porque, e comparativamente a outras jornadas, me pareceu que aquilo que foi apresentado foi sobretudo do Brasil. E justamente, e com muita beleza, aliás, não é? Mas não houve muita participação, a não ser algumas, sei lá, oração dos fiéis ou leituras feitas por jovens de outros países. De resto, era quase exclusivamente o Brasil que se apresentava. Os números oficiais revelavam 178 países presentes nestas Jornadas Mundiais da Juventude. Obviamente que as línguas oficiais, concretamente para nós, uma grande alegria, a primeira Jornada Mundial da Juventude em língua portuguesa. E de tal forma que essa era a língua oficial falada. Obviamente que o francês e o inglês esteve também em grande destaque. Contudo, esta presença dos 178 países demonstra esta unidade da fé. E a fé com esta capacidade de fazer ponte. E era esta a grande alegria e riqueza no Rio de Janeiro. Mais do que o samba, mais do que o Réveillon, mais do que o Carnaval, vimos as ruas do Rio de Janeiro com jovens de todo o mundo. E estes jovens falando todas as línguas, como que esta unidade na diversidade. Diversas caminhadas, diferentes experiências, diferentes países, diferentes línguas, mas o mesmo objetivo que os reunia e nos encontrava. Esta experiência de Deus, e esta experiência de Deus capaz de nos deixar transformar e renovar. E o facto de não ter sido possível a celebração da vigília e da missa de envio no Campus Fide, não é? Assim se chamava, e ter permanecido em Copacabana, isso traduziu-se num problema ou foi antes uma oportunidade ainda para mostrar de forma mais visível, talvez, de forma mais expressiva, a força dos jovens presentes no Rio? O Santo Padre utilizou uma expressão muito bela para caracterizar essa dificuldade logística e infraestrutura. Foi uma oportunidade de mensagem para ele. O próprio Brasil é um país em franca expansão. Carece ainda, naturalmente, de algumas infraestruturas capazes de acolher toda esta multidão e capaz de ser um país com toda a expansão e toda a expressividade. Contudo, quando o Santo Padre, nesse anúncio, nos revela que, de facto, a alteração do espaço da Noite da Vigília e missa de envio revela com essa singularidade e com essa tenacidade que Deus nos fala ao coração de cada um e que falou ao coração de todos em simultâneo. Dizia que o campo da fé é cada um, não é? O Campus Fide não é um espaço geográfico, é o nosso coração.
é a nossa capacidade de acolhimento e é o nosso sentido de missão. Daí este grande tema, ide e fazer discípulos de todas as nações. E ir e fazer discípulos é deixarmos que, de facto, este campo da fé vivenciado por cada um seja automaticamente este guião, esta alavanca que nos leva ao encontro do outro. Promoção da cultura do encontro connosco próprios, com os outros e com Deus. Acabou por ser mais expressivo reunir 3 milhões de jovens na praia de Copacabana. Terá tido mais visibilidade do que se fosse no Campus Fidei? Sem dúvida alguma, creio que sim. Demonstro até num dos diálogos que tive com elementos da organização que revelam esta tenacidade e esta capacidade do povo brasileiro de acolher. Se de facto a praia de Copacabana nos deu aquela grande mancha de multidão, o Campus Fidei não teria capacidade para receber essa multidão. E aqui vejamos, de facto, toda esta capacidade deste enlevo. Não daria para acolher mais de 3 mil jovens no Campus Fidei? Não teria. Não. A capacidade, segundo o que eles revelavam, era 1,5 milhão de jovens em Campus Fidei. Estiveram presentes mais de 3 milhões. Também porque teríamos que andar imenso para chegar até Campus Fidei. Teríamos que andar no mínimo 13 km a pé e antes teríamos que andar em transportes públicos até chegar a esse espaço. Portanto, foi toda uma logística que Deus ser um grande problema, Deus providenciou este mesmo acolhimento. Mas ressalvando aqui também esta grande experiência, como Deus fala ao coração de todos. Os apartamentos, os prédios de Copacabana abriram as suas portas para deixar que os jovens fossem lavar as mãos, utilizassem os quartos de banho. É como que esta capacidade manifestada de que acolher um jovem, acolher uma pessoa, é acolher Jesus. Isso foi transversal? Foi transversal. E esta é uma linguagem eloquente para o mundo de hoje. E é esta imagem, esta linguagem que nós precisamos de renovar em nós. A busca do essencial. Esta promoção do encontro humano. E também verificarmos que, de facto, nesta grande mancha de jovens, foi a vez em que houve menos lixo na praia de Copacabana. Muito mais gente que num carnaval ou num réveillon e não houve lixo. A capacidade de cidadania, a relação humana, o diálogo existente, que não houve problemas. Toda a gente convivia uns com os outros sem dificuldades, sem problemas nenhuns, não houve violência. As manifestações que se viam eram meia dúzia de pessoas apenas à procura, de facto, do momento de apoteótico nos meios de comunicação social. E não interferiram as manifestações com o desenrolar da jornada? Não interferiram. O que é importante é, de facto, ressalvar como esta multidão de jovens, como esta capacidade de se deixar tocar pelo essencial. E isso é de sublinhar porque é um exemplo eloquente para a nossa vida e para a construção da nossa sociedade. Onde é que queremos deixar que cada jovem seja protagonista? E estas jornadas ajudaram-nos também a descobrir, não a descobrir, mas como que aprofundar este conhecimento. A pastoral juvenil é indubitavelmente vocacional, como o Evangelho Enunciando nos aponta. E cada jovem, estou certo, que com esta jornada, com esta reflexão que o Santo Padre nos proporcionou, cada um descobre o seu papel na transformação da sociedade e da Igreja. E esta Igreja que sai para as ruas, esta Igreja que se abre à humanidade. O Papa repetiu esse desafio também a muitos jovens. Que gostava desta confusão. Levem esta confusão para as vossas paróquias, para as vossas... E com essa mensagem vocacional também a cada um, não é? Efetivamente. Chamando cada jovem a responder de forma definitiva. A dar o seu sim como Maria. E é também este diálogo que o Santo Padre mantém, esta ternura maternal, quando o vemos beijar Nossa Senhora da Aparecida, quando o vemos beijar aquele jovem deficiente. São estes gestos, estas imagens, que nos revelam de facto como estamos revestidos e como é importante a nossa vida e como somos importantes uns para os outros e para Deus. O Papa Francisco, em todo caso, e desde a primeira hora em que pisou o solo brasileiro, não se cansou de repetir mensagens e mensagens muito fortes. Essas mensagens foram ditas e estão ditas. Agora, o que é que, no caso em Portugal, o Departamento da Pastoral Juvenil irá fazer com todas essas mensagens? A Pastoral Juvenil não se faz de eventos, mas faz-se com eventos. A Jornada Mundial da Juventude é um exemplo eloquente de um evento que a própria Igreja proporciona. Este desafio e esta participação é uma renovação que fazemos em nós. Como encontramos na Sagrada Escritura, eis que renova todas as coisas. E esta forma de olharmos para a nossa vida e de sentirmos a importância do nosso compromisso. O cristão é aquele que assume o seu compromisso na transformação da sociedade e da Igreja. E eu não tenho dúvidas que os nossos grupos de jovens, que as nossas paróquias, com esta mensagem, com este novo vigor, com esta renovação que o Santo Padre nos incute
e também toda esta caminhada de igreja, esta caminhada de espiritualidade, cada um se sente necessariamente comprometido nesta transformação, nesta realidade. Mas, sobretudo, cada um se coloca ao serviço. Esta é a grande mensagem que o Santo Padre também nos transmitiu nesta jornada. Estamos ao serviço. E como estamos ao serviço, fazemos a nossa vida um dom. E é esta doação que fazemos de nós mesmos, no desenvolvimento dos nossos dons, dos nossos talentos, para o serviço para o outro. E este olhar o outro que, na nossa realidade, nos deixamos, então, vivenciar. Daquilo que me pude perceber, há mensagens e desafios muito pragmáticos que o Papa dirigiu aos jovens, aos departamentos de pastoral juvenil, à Igreja, nomeadamente nessa atitude de saída, de deixar a paróquia, deixar as paredes da Igreja e de sair. Isso poderá mudar, de alguma forma, o próprio paradigma na forma como a Igreja Católica está junto dos jovens? Eu penso que renova. Sobretudo da forma como não está junto de muitos jovens, não é? Sim, sim, eu penso que renova. E essa é uma das mensagens que ecoa em nós permanentemente. Em primeiro lugar, a capacidade de não nos cansarmos. Quem está na pastoral, não se cansar. Quem vive em cada um dos dias o nosso cotidiano, não nos cansarmos. E não termos medo de vivenciarmos a nossa fé, de vivenciarmos profundamente a nossa vida. Simultaneamente, também, deixa ecoar esta importância da comunicação, esta importância da linguagem. Procurarmos estes novos areópagos do anúncio do Evangelho. E o Evangelho é descobrirmos que somos amados, que Deus está e vivencia em nós. E, como tal, faz de nós mensageiros, faz de nós instrumentos para chegarmos às periferias, chegarmos àqueles que não acreditam, chegarmos àqueles que estão desiludidos, chegarmos àqueles que estão desamparados, chegamos àqueles que estão tristes, chegamos àqueles que não acreditam em nada nem em ninguém. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da Igreja, de estar próximo, de fazer caminho. A pedagogia do Evangelho é como a pedagogia de Emaús. Não é imposição, mas é uma proposta de caminho. É o caminhar com, é o escutar, como se quisermos parar o desassossego, olhar a vida e escutar Deus. Entre mais de 3 milhões de jovens, em que é que se distingue a participação de Portugal? Já me disse que foram 758, não é? Sim, sim. Houve algum aspecto específico da delegação de Portugal que caracterizou a Jornada Mundial da Juventude? Há alguns elementos a destacar. O próprio acolhimento que as comunidades portuguesas nos fizeram, concretamente, e aqui manifesto publicamente o nosso reconhecido e expressivo agradecimento, concretamente ao Padre Abílio Vasconcelos, um português que há 50 anos está a trabalhar no Brasil, ao Padre Serafim, que incansavelmente se dedica também na evangelização com outra paróquia, é o Padre Lúcio. Todos estes padres que nos acolheram com a sua ternura, com a sua forma de ser e de estar. E acolher esta juventude portuguesa como uma forma deste diálogo entre Portugal e o Brasil e Portugal. Bebermos o melhor que cada um desta experiência vivenciada vive e partilha e para a poder, então, aqui também experimentar. Dessa forma, há a destacar alguns elementos, concretamente a nossa subida ao Santuário do Cristo Redentor para aí expressarmos o nosso agradecimento às gerações que nos precederam e às gerações que manifestam este desenvolvimento da fé. Procurarmos também, com esta forma, aproximarmos-nos no diálogo com os filhos e netos de portugueses que vivem e que vão perdendo estes laços a Portugal. E com esta subida ao Santuário do Cristo Redentor, quisemos ofertar a imagem de Nossa Senhora de Fátima como a mãe que se encontra com o filho que se encontra com a mãe, para deixar ecoar no coração de todos estes que eis o teu filho, eis a tua mãe, não estás sós, nós estamos convosco. E esta imagem que eu queria salientar, dizermos a todos os nossos imigrantes que não estão sós, que de facto este fio condutor que nos leva mais longe está presente e estas novas gerações têm essa capacidade. Também esta vontade de ser ponte. Quando, de facto, no nosso país atravessamos dificuldades, atravessamos falta de emprego, atravessamos toda esta conjuntura em que estamos inseridos, há que procurar, então, esta forma vivenciada da nossa presença e a fé como esta ponte de desenvolvimento, como esta fonte de desenvolvimento sustentável. Houve e também a Lusofesta. A Lusofesta, promovida pelo Departamento, reuniu todos os portugueses a maior parte dos portugueses. O dia esteve chuvoso, o convite era durante o princípio da tarde visitarmos a feira vocacional, um espaço para confissões, depois de manhã termos
a participação na catequese e a celebração da Eucaristia, e à tarde ser uma tarde cultural e espiritual. Tivemos a presença do Ricardo Pereira, tivemos também a presença em um grande concerto do Padre Omar, e também um momento de samba, como que este diálogo cultural existente. E pusemos os nossos jovens a participarem na oração mariana e também na declamação de poemas. Ou seja, foi uma viagem ao mundo cultural e espiritual de Portugal e do Brasil para nos reconhecermos como um país lusófono. E aqui tivemos a destacar a presença de países lusófonos, concretamente de Angola, de São Tomé, como que a língua a aproximar-nos, a unir-nos, mas também a projetar-nos para o futuro. O último aspecto, Padre Eduardo Novo, apesar de ser ainda neste rescaldo do Brasil, e acabou de chegar do Brasil também o Padre Eduardo, de que forma é que esta Jornada Mundial da Juventude pode determinar projetos do Departamento da Pastoral Juvenil para o próximo ano? Isto é sempre a deixar ecoar esta caminhada. Concretamente, saliento já as segundas Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, a decorrerem em Fátima no próximo fim de semana, 20 a 22 de setembro, com esta importância e esta sensibilidade da comunicação. Como comunicar o Evangelho aos jovens, como deixar que o jovem seja protagonista. E nestas jornadas, nas segundas Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, serão este arranque de início de ano pastoral que nos projetará para o futuro, que este futuro seja risonho, cheio de esperança, na certeza de que vamos e fazemos discípulos com Cristo e por Cristo e pela Igreja. Por certo que assim acontecerá. Padre Eduardo, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar as iniciativas da Pastoral Juvenil em Portugal após a participação na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Votos de um bom fim de tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.